Aqui é a terapeuta e consteladora Rosielma e eu estou aqui para conversar com você sobre aquilo que nos leva a vivenciarmos, a desenvolvermos um sintoma. Que seja esse sintoma, pode ser uma depressão, pode ser um pânico, pode ser uma ansiedade e seja lá o que for. Em que momento da vida a pessoa ela começa a desenvolver esse sintoma, né? Quais as situações estressantes que ela vive e que disparam ou despertam nela aquele trauma, aquele registro que está ali guardado, né? Então nós desenvolvemos o sintoma a partir de uma situação estressante. Digamos que seja um jovem, né? Vou citar esse exemplo e que ele tenha uma depressão há 2 meses atrás. Ou seja, 2 meses ele começou a desenvolver uma depressão. E aí pergunta-se a esse jovem, né, o que ele vivenciou 2 meses atrás, que situação, né, estressante que aconteceu e que pode ter levado ele a ter essa depressão. Algum momento de tristeza, se teve alguma perda ou o que foi. E aí ele diz que teve uma perda de um amigo há 2 meses atrás, justamente no momento onde iniciou a depressão. E por meio da constelação, nós vamos investigar quando realmente ele começou a ter algo, vamos dizer, aquele gatilho de memória, aquela situação em que gerou um gatilho na memória e que quando ele perde esse amigo, ali começa a desenvolver a depressão. Quando a gente fala em gatilho, quer dizer que antes desse momento, ele pode ter vivido alguma situação lá no passado, né? Desde a barriga da mãe até o momento presente. E por meio da constelação, nós descobrimos que há 6 anos atrás ele havia sentido medo de perder o seu pai. O pai teve uma doença gravíssima, precisou fazer tratamento por vários meses e ele, que na época tinha esse menino 12 anos, né, sentiu muito medo, passou por aquela situação estressante e esse medo ficou ali guardado, né? Ou seja, aquele gatilho ficou ali guardado, né? E quando ele perde, há 6 anos depois, ele perde um amigo, né? Ele aciona aquele gatilho, aquela memória, aquele registro que estava guardado na mente dele inconsciente, ele é acessado, acionado e ele começa a desenvolver a depressão. Então, aquilo que disparou o gatilho foi a perda do amigo, mas o que ocasionou, originou o gatilho na mente inconsciente dele foi o medo dele perder o pai, né? Então aquele trauma lá atrás, medo de perder o pai, foi que acionou esse botãozinho dentro dele, né? Então é interessante quando nós temos um sintoma, nós investigarmos na nossa história que situações estressantes nós vivenciamos, que nós recordamos, seja da nossa infância, seja a história que a gente ouve a respeito da nossa gestação. Então, é muito interessante nós investigarmos, né, os momentos de perda, de separação dentro do sistema familiar, né? Então, nós termos essa história em mãos, nós investigarmos, nós perguntarmos, nós termos interesse pela nossa história, perguntarmos ao nosso pai, à nossa mãe, a pessoas próximas, como nós vivemos a nossa infância. Tem muita gente que tem lembrança da infância, outros não. Então, para que você faça um bom trabalho aí com o seu psicólogo, seu terapeuta, ou até mesmo quando você venha para fazer uma constelação familiar, seja comigo, ou seja com um outro profissional, é interessante que você investigue um pouquinho sobre a sua história, né? Sobre a história da sua árvore genealógica. Nós fazemos uma análise da árvore genealógica antes do atendimento e é muito interessante que quando nós temos histórias, nós conseguimos detectar muito mais rápido, com muito mais precisão aquilo que a gente está querendo
desvincular, se curar, resolver na nossa vida, tá? Fica aí a dica para você de olhar um pouquinho para sua história e a exemplo, né, desse jovem, que aquilo que fazia com que ele desenvolveu essa depressão foi uma situação há 6 anos atrás do momento quando ele começou a desenvolver, né? E qual é a situação então conflitante na sua vida aí que você lá de trás, lá da sua história e que é a raiz do problema que você está vivenciando hoje? Um abraço e até mais.